Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Gisele? Olá, Tarcísio! Tudo Tudo certo e bem? contigo? Joia! Vamos começar hoje aqui mais um podcast nosso, mais um Nowcast aqui, né? A gente falando de assuntos relacionados à segurança da informação, LGPD, né? E assuntos afins, inteligência artificial. Quem não viu o último episódio que a gente fez, né, com a Gisele e Maelson falando sobre IA e a questão do reconhecimento facial, regularização, pode ir lá no nosso canal do YouTube que você vai encontrar esse vídeo lá, pode compartilhar com as pessoas, comentar até se tiver dúvidas, mas queria te agradecer mais uma vez aí por esse tempo, Gisele, que a gente vai falar hoje sobre segurança da informação, especificamente até abordando algumas ferramentas que a gente tem aqui na LGPD Now, que ajudam, né, a levantar e entender como é que a segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados se conectam aí dentro de um contexto de proteção de dados. Perfeito, Tarcísio. E são temas que eles se conectam e a gente vai falar ao longo do podcast. Muitas vezes a gente pensa que a proteção de dados pessoais ela se basta no meio jurídico. E é exatamente o contrário. O meio jurídico ele é complementar à parte de segurança, tecnologia, medidas técnicas, tudo isso que a gente vai observar aqui e até dentro da ferramenta, né? Legal. Então, assim, o tema hoje que a gente quer abordar é as implicações do direito na segurança da informação. Coisas que você é bem especializada aí, né? Você é especialista nesses temas aí, já tem um bom tempo que você pesquisa, que você atua também, junto conosco aqui também na LGPD Now e outros projetos, né? A gente pode compartilhar um pouco disso. Mas queria começar aí trazendo para esse tema, até para a gente já ir direto ao ponto, né? Se você comentasse um pouco para a gente, assim, qual que é a relação entre segurança da informação e LGPD, aí partindo do fato de que o direito ele guarda muito uma série de dados, né, confidenciais, informações que têm segredo de justiça, tem dados das pessoas dentro de um processo, né, e isso às vezes, quando você tem, por exemplo, um ataque cibernético dentro de uma instituição que precisa dessas guardas, você tem aí grandes prejuízos financeiros, grandes prejuízos de reputação de empresas, né? Então, a segurança da informação, ela visa proteger o negócio como um todo, né? Além da reputação financeira também, mas também o cumprimento das exigências da lei, né? Com relação à conformidade, sobre tempo de retenção de determinado dado, né? E aí essa governança da segurança, ela inclui exatamente isso, como controlar esses riscos de incidentes que acontecem e, ao mesmo tempo, dar suporte ao DPO para que ele cumpra a lei dentro dos parâmetros aí da segurança da informação, atingindo aí os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qual que é a relação entre essa segurança da informação e LGPD? Bom, primeiramente, eu sempre falo, a segurança da informação existe antes da proteção de dados. O que significa? Quando a gente fala de incidente de dados pessoais, nem todo incidente de segurança da informação envolve dados pessoais, mas todo incidente de dados pessoais envolve um incidente de segurança. Ele é primeiramente um incidente de segurança. E aí, Tarcísio, até na própria LGPD, no artigo 6º, no inciso 7º, a gente tem, dentre os princípios, né, que é a finalidade, a adequação, finalidade, a gente tem o princípio da segurança, que é basicamente sobre a utilização de medidas técnicas e administrativas que são aptas a proteger dados pessoais, de acesso não autorizados, ou pode ser também acidental, né? Nem todo incidente, é bom a gente lembrar disso. Nem todo incidente, ele é proposital, é causado por alguém que está intencionado, mal intencionado ali. Pode ser simplesmente um erro de um próprio colaborador, de alguém de dentro da empresa, não por mal. E aí, a lei trazendo isso no artigo 6º, porque é visto como um pilar. É visto como um pilar da lei de proteção de dados. E até se a gente considerar outras legislações, como você bem mesmo mencionou, né? Que dizem respeito a sigilo, que dizem respeito à confidencialidade, a gente está falando de parâmetros de segurança da informação. Até porque toda legislação que faz menção a essas questões, apesar de não trazer necessariamente o como, sempre faz uma menção às medidas técnicas adequadas ao momento, por exemplo. E aí, do que a gente está falando? De ISO 27001, 27002, da NIST e de normas técnicas que são globalmente aceitas. E é a mesma coisa aqui no Brasil.
Então, a ideia é que a gente não reinvente a roda. Já existem medidas de segurança que são adequadas e aceitas no mundo todo. E quando a gente fala de proteção do negócio, tem essa questão reputacional, que se você quer, por exemplo, fazer uma abertura de capital, né, um IPO ali na Nasdaq, por exemplo, você tem que estar adequado a algumas regulamentações federais norte-americanas. Então, tudo isso, junto com as exigências brasileiras, legislativas e regulatórias que a gente tem, quem é do meio bancário também, nós temos, no caso, a 4893, né, que é a nossa antiga 4658, é uma resolução do Banco Central do Brasil que diz respeito à cibersegurança, à política de segurança da informação, mas quando a gente fala política, não é só o documento. É o documento que traz essas diretrizes para tudo que vai ser aplicado dentro da empresa. Legal. A gente tem alguns casos, né, por exemplo, como lojas Renner, lojas Americanas, Serasa, Experience, né? A gente viu aí, Ministério da Saúde, tem vários órgãos aí, várias empresas que sofreram esses ataques. Mas pelo que você começou falando aí, até para ficar claro para quem está vendo aqui, às vezes isso é uma dúvida latente, né? Então, você está falando que governança de dados e segurança da informação são coisas que se complementam, mas não é a mesma coisa. Perfeito. A segurança da informação, ela diz respeito ao cuidado com a informação como ativo de valor para a empresa. Eu sempre gosto de dar um exemplo bem fácil de compreensão para o público geral. A receita da Coca-Cola. Ela não tem dados pessoais, mas ela é confidencial, ela é importante, ela é uma informação de valor, ela é o maior ativo de valor ali, pelo menos já foi por muito tempo, da Coca-Cola Company. Então, a segurança da informação é sobre isso. Pode ser um segredo de negócio, uma receita, pode ser. É muito comum também na indústria farmacêutica, né? A gente tem as patentes. Tudo isso é protegido. É segredo de negócio, é informação confidencial ou até em outras classificações, né? Que a gente fala em segurança da informação. Agora, proteção de dados pessoais diz respeito à proteção dos dados de pessoas, como eu e como você. Então, são sobre dados que podem identificar uma pessoa. Então, tanto aqueles que identificam diretamente, quanto aqueles que podem nos identificar. Por exemplo, se a gente falar que uma mulher advogada, tem muitas no Brasil, milhares aqui no Brasil. Aí você fala uma mulher advogada de cabelo rosa. Cabelo rosa é uma informação pessoal? Bom, depende do contexto, pode ser. Então, e aí já pode ser a Gisele. Uma mulher asiática, autista de cabelo rosa, advogada. Pronta. Já fechamos mais o cerco. Então, toda e qualquer informação, e não necessariamente é só o nosso CPF, só o nosso RG, só o nosso nome completo. Toda e qualquer informação que possa fazer uma referência a você e te identificar em meio a outras pessoas, a depender do contexto, é uma informação pessoal. Então, e a segurança da informação, ela vai levar em consideração. Se a gente considerar, por exemplo, as redes sociais, né? Um grupo como o Meta, como o Google, como a Microsoft, a gente não fala só das informações de segredos de negócio, mas as bases de dados e dados de pessoas e até de companhias também são um grande core do negócio. E os dados são esses ativos de valor. Aí a gente tem a intersecção entre a informação, que é cerne ali como ativo de valor, mas que essa informação ela pode sim ser dados pessoais, dados complexos, dados conectados. Muito bom, muito bom. E até em relação a isso, meio a todas essas premissas, por exemplo, de governança de dados que a gente está falando e segurança da informação, né? Que são aí coisas que se conectam, porém têm as suas finalidades também. A gente sabe que a lei ela vem para poder não punir, né? A lei vem para dar a melhor instrução, né? E para regular. A lei não é para quem não é para quem é criminoso. A lei é para quem quer andar certo, né? Perfeito. Esse é o princípio básico que a gente vê. Mas como é que a gente, na sua visão, como é que a gente pode conectar e identificar assim, quais são as premissas que a LGPD hoje preconiza e como que a gente identifica dentro de um negócio que precisa entrar em conformidade? Quais são os principais pontos aí e as principais premissas entre a relação do que a lei fala sobre a questão da segurança da informação? Bom, a lei,
em si, Tarcísio, ela fala de forma uma pincelada leve. E aí isso exige da gente, como especialista, a questão interpretativa. E por isso muitos negócios, no início, falavam, eu quero adequação LGPD, mas eu não quero essa parte de segurança. Muita gente não entendia no começo a necessidade de fazer essa adequação em segurança. Por quê? A lei, ela traz explicitamente, só que de uma forma breve, no artigo 37, 38, a questão dos agentes de tratamento, né? Que é o controlador de dados, quem toma as decisões sobre o dado, e o operador, que é a empresa que pode executar essas funções aí relacionadas a dados pessoais. E aí, o que a gente encontra, né? A questão de garantia de segurança das informações em relação ali medidas, salvaguardas, mecanismos de mitigação de riscos adotados. Só que a lei não te fala como. O que ela fala é que realmente assim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é uma autoridade muito competente, que está seguindo um rumo bem educativo nesse primeiro momento, que eles podem sim trazer regras. Mas o que a gente está vendo das atitudes da ANPD, que eu vejo de uma forma muito positiva, a ANPD, de novo, não está reinventando a roda. Ela está pegando o que está sendo aceito lá fora. E aí, o que está sendo aceito lá fora, o que já é aplicável lá fora, lembrando que o GDPR pode ter entrado em vigor no final da década passada, quando a gente fala década passada é engraçado, né? Mas lembrando que a gente está em 2023 e a gente estava ali discutindo isso de 2016 para 2018, né? Então, no final da década passada, já a gente tinha o GDPR ali entrando com tudo, mas já existe um regulamento europeu há 20 anos. A gente já estava atrasado 20 anos para falar disso. Então, é isso que a gente tem que entender, que essa correlação, ela vai ser feita pela autoridade olhando quem já está aplicando isso há muito tempo. E aí, o que, por exemplo, tanto a União Europeia quanto as leis consumeristas norte-americanas, o CCPA também, que apareceu ali no estado da Califórnia, né? Que a gente tem. Tudo isso observa as normas de segurança da informação tradicionais no mercado, a ISO, o NIST, né, no caso dos Estados Unidos, que é até um framework que é desenvolvido ali pelo próprio Departamento de Defesa norte-americano, né? Então, é isso. A LGPD, ela não traz o como, mas quando ela traz medidas de segurança razoáveis, medidas de segurança atualizadas, medidas de segurança eficazes ou suficientes para mitigar riscos, isso a gente está falando de coisas que já funcionam. Então, eu acho que é sempre bom a gente falar isso. Agora, quando você fala LGPD, qual que é a hora de eu aplicar esse negócio? Bom, a LGPD, aí eu sempre falo, olha, no artigo 1, no artigo 1º, ela responde, né? Se você trata dados pessoais, usa dados pessoais na sua operação, né? Aí ela fala, inclusive nos meios digitais, ou seja, não necessariamente você precisa ter um negócio super digitalizado. Você está usando dados pessoais na sua operação, ponto. Independente de você ser pessoa física ou jurídica, também é interessante isso. Muita gente acha que a LGPD é só para pessoa jurídica. A maior parte das vezes vai ser sim, mas eu posso sim ser uma pessoa física fazendo tratamentos, né, utilizando dados para fins comerciais. E aí a LGPD se aplica sim a essas minhas atividades. Então, toda e qualquer empresa de direito público, de direito privado, precisa adotar essas salvaguardas. E aí, quando eu falo de adotar LGPD, automaticamente, a garantia as medidas eficazes de segurança da informação. Muito bom. Entendo e vejo que isso é uma tendência, né? Assim, mas de verdade, no nosso processo aqui diário de apoio às empresas, né, Gisele, esse processo de adequação, como é que ele pode aplicar isso, né? O que a lei prevê, como é que eu faço isso, se tornou muito confuso porque a lei está escrito ali na letra, né? Mas no dia a dia e na prática existem diversos processos e mecanismos para você salvaguardar ali o que está sendo exigido. E aí, uma das vantagens que eu vejo quando a gente... foi o motivo pelo qual a gente disponibilizou e criou todos os módulos da LGPD Now, né? Inclusive, a gente tem um de auditoria NPD, que é baseado ali em dimensões, 10 dimensões ali, né, e premissas que a NPD fiscaliza, de fato, uma empresa,
E aí você tem uma preditividade de se você está aplicando aquelas políticas e seguindo aqueles artigos da lei em determinadas formas de gestão, por exemplo, gestão de terceiros, gestão ali dos seus ativos de TI, que é a maturidade, essas políticas que você falou sobre NIST, sobre ISO 27702 e outras políticas ali, né, relacionadas à segurança da informação, até porque a gente está num mundo globalizado, ou seja, eu posso estar com uma empresa no Brasil, mas uso um fornecimento de serviços fora do Brasil. Então, a segurança precisa englobar tudo, né? Mas o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas acham, não, só se eu tiver um relatório de RIPD, se eu tiver um relatório ali, que é o famoso de PIA, né, que a gente tem aqui, você ter apenas uma política aplicada ali, uma política desenvolvida, ou uma política de privacidade, ou uma gestão de cookies, eu já estou cumprindo a LGPD em si. E existem diversos processos que precisam se conectar, porque o fim de tudo, dentro do que eu entendo, né, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, dentro da LGPD, é não só manter a privacidade do dado, mas também deixar transparente para o dono, titular do dado, o que você faz com ele e como você protege isso para que ele sinta segurança de ser o seu cliente no final, né? Exato. A LGPD, como você bem falou no início, Tarcísio, em primeiro lugar, ela coloca as regras do jogo. Ela não é algo ruim para o empresário, pelo contrário. Você, a partir de então, sabe o que a autoridade, ou até num processo judicial, o que pode ser cobrado de você. As regras estão ali, antes não estavam. E para o consumidor, o que mudou? A transparência. Porque, assim, existia já alguma questão no Código Civil, a gente chamava de patchwork, né, regulatório. A gente tinha vários retalhos nessa coxa. A gente tinha o Código Civil, a gente tinha o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, que foi importantíssimo. O Código Civil da Internet andou ali para hoje a gente poder correr com a LGPD. Então, assim, tudo isso veio antes, mas existia uma coisa que a LGPD começou a dispor: o direito do titular da gente saber o que é feito com o nosso dado. O nosso direito, e aí eu sempre falo para você empresária que está assistindo aqui, ou você que está representando uma empresa em âmbito jurídico, né, ou segurança, TI, pense em você como titular. Se veja ali quando você está tendo relação com a empresa. É o seu direito de saber como está sendo usado esse seu dado, lógico, respeitando o direito ali, né, de segredo de negócio, sim, mas ainda assim é algo que o dado é seu, o dado não é da empresa, né? E quando a gente está aqui do lado da empresa, a gente tem que pensar da mesma maneira. Aí sim, a gente como empresa, o dado não é nosso, o dado é do consumidor, é da pessoa física. E o direito de transparência, ele entra dessa maneira. Você entender o que está sendo feito com o seu dado, até quando esse dado vai ser utilizado, né? E até, aí falando de segurança da informação de novo, um direito de saber, ter uma pincelada de que medidas mais ou menos são utilizadas para proteger esse seu dado. E aí, atenção, né? Empresas de saúde, empresas do meio bancário, aí a gente ainda por cima tem um combo, que são as regulamentações específicas. Então, a gente tem nas bases de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados o cumprimento de dever legal regulatório, né? Então, que ele permite o tratamento, é uma base permissiva, porém, o que significa esse tratamento de dever legal regulatório? Que tem que estar de acordo com a regulamentação que você está seguindo para poder usar esse dado. Então, se o Banco Central me fala que eu tenho que ter o nome completo da pessoa, o CPF, e algumas questões, dependendo da situação de tratamento, por exemplo, dados de transição bancária, por exemplo, né? Durante determinado período de tempo. Ou também pega algumas regulamentações da ANS e afins dessa parte de saúde. Tudo isso tem que ser respeitado. Então, a LGPD, ela não passa por cima das outras leis. Se você já usava os dados porque você, por exemplo, tem um hospital, o hospital ele precisa dos dados dos pacientes, não tem o que falar sobre isso. Só que esses dados têm de ser tratados até o momento em que eles precisam ser tratados, assim como
do lado oposto. Enquanto eles estiverem sendo tratados, eles precisam ser íntegros, completos, e estarem disponíveis ali para eu consultar como paciente. Se eu for ter uma consulta em um médico particular, eu quiser os dados de uma internação, eu tenho o direito de solicitar esses dados. Aí, observando junto a LGPD e a regulamentação competente setorial. Então, é isso que muda com a LGPD. Boa. Como que eu, na prática, assim, sendo um gestor de um negócio, gestor de tecnologia, gestor da segurança realmente e da proteção de dados dentro de uma organização, qual a melhor forma que você enxerga de se controlar e mitigar riscos que são identificados? Porque tem todo um processo, né? E, às vezes, o que acontece no geral? Eu vou usar essa palavra, mas ela é muito popular, mas, às vezes, dá preguiça de uma empresa começar todo esse processo, porque é muito extenso essa questão desse trabalho de mapear um processo, desde a sua coleta de dados, como se trata esse dado, até você identificar que tipo de risco é isso. Às vezes não há expertise dentro de casa para isso. E mesmo que haja essa identificação de risco, existe aí também o foco de que não é só você identificar que existe um risco, você precisa fazer alguma coisa com ele. O que você vai fazer com esse risco que você sabe que você está correndo, né? Você vai aceitar, você vai mitigar, você vai eliminar, você vai excluir esse risco. O que você vai fazer? Mas qual que é a melhor maneira hoje que a gente tem hoje para poder controlar isso e trabalhar para mostrar o que a gente está fazendo com relação a essa questão do risco de vazamento de dados ou de uma não atendimento de uma política ou norma específica? Olha, quando eu falo o meu chapeuzinho de governança agora, quando a gente fala que é de demonstrar, né? Primeiramente, para eu saber qual foi minha tomada de decisão ali, se o risco deve ser mitigado, se ele deve ser tolerado, reduzido, o que deve ser feito com esse risco? Eu tenho que entender a gravidade, o risco, probabilidade versus impacto, né? O que é? Probabilidade é a chance daquele risco se concretizar. E o impacto é o quão estrondoso é o impacto, quão grave é o impacto, caso aquele risco se concretize. Então, assim, eu posso ter desde um risco, né? A gente gosta muito das matrizes, e aí, assim, utilizando ferramentas adequadas para essa visualização ficar bem melhor, é claro. Então, assim, você passa a ter a probabilidade ali, ela pode ser baixa, aquele risco dificilmente se concretiza. E o impacto seria baixo. Então, esse risco é aquele que a alta gestão pode nem querer que suba, por exemplo. A depender da empresa, pode tomar esse tipo de decisão. Só que aí você tem, por exemplo, um risco que ele tem alta probabilidade de acontecer e o impacto é baixo para médio. Mas, poxa, é alta a chance de acontecer e pode se materializar mais de uma vez. Talvez a gente deveria olhar para ele. Ele não deveria ser tão ignorado, aceito. E aí a gente tem os riscos, é claro que tem alta probabilidade de acontecer, e o impacto é alto, crítico. Aí você tem certeza que esse risco precisa de mitigação, precisa dessa tomada de decisão. E tudo isso precisa ser registrado, tudo isso precisa ser documentado. Porque depois, se esse risco se concretiza, o que a própria lei traz, né? A própria LGPD? Você tomar medidas para mitigação, você para assim, assessment de risco, né? Também. E como é que eu vou mostrar para a autoridade, né? Numa auditoria, em alguma questão, que eu estou fazendo isso? Eu tenho que ter isso registrado. Não adianta eu dizer, olha, a gente analisou, a gente sentou ali na sala para falar, a gente abriu aqui a Meet, a gente discutiu tudo. Cadê o registro disso? Então, a gente precisa ter o registro, e não só o registro do agora, mas, assim, para acompanhamento. Por quê? O risco que hoje na minha companhia é baixo, ano que vem pode ser médio, pode ser crítico. E isso é muito importante. O assessment de riscos que é feito uma vez, ele não é eterno. Então, a gente precisa de um programa contínuo, um programa que leve em consideração as mudanças do core empresarial. O core business pode mudar. Às vezes o core business não vai mudar, mas eu vou ter uma volumetria maior de dados, eu vou ter uma expansão internacional, por exemplo, da operação, e eu tenho que estar pronta para isso e entender que a nossa operação está metrificada e ter os riscos ali para que eu olhe para eles novamente quando for necessário. Então, esse gerenciamento, um dashboard de gerenciamento, ele pode ser essencial a longo prazo,
para que uma pessoa especializada, e seja uma contratação interna, seja uma externa, eu sempre digo, o ideal, eu acho assim, é você ter responsáveis internos sempre, mas você contar com uma consultoria externa para alguns tipos de resolução de dúvidas e afins, pode ser o ideal esse casamento aí de expertises. E lembrar que é algo interdisciplinar. Então, você precisa de gente com conhecimento jurídico, com conhecimento de TI, com conhecimento de segurança, e às vezes não vai ser tudo o mesmo profissional. O DPO pode ser essa pessoa que tem um geral de tudo, mas ele vai precisar, sim, contar com o CISO, cuidando ali da parte de segurança, contar com o especialista jurídico ali, às vezes, da regulamentação setorial mesmo. Então, é um trabalho de equipe, não é só uma pessoa fazendo esse programa todo. E não adianta você ter uma equipe boa se você não tem como centralizar essa informação para que todos vejam o esforço e o trabalho que cada um vai fazendo do seu lado, né? Tem até um exemplo que eu gosto de usar muito aqui, assim, nos primeiros projetos que eu implementei da LGPD Now, uma empresa que tinha 1.200 processos. Aí você imagina, você analisar, assim, como equipe jurídica, até com comitê de privacidade, analisar, você categorizar os riscos, e não basta você categorizar riscos e criar essa relevância de impacto probabilidade, né? Você precisa também fazer o plano de ação, que é o que você Exato. falou. Então, imagine você controlar isso em planilha, como a maioria faz hoje, com a tecnologia do jeito que tá. Não que a planilha não seja uma tecnologia, mas é uma tecnologia limitada, Sim, né? a planilha é aquela coisa que é legal para você começar o projeto, às vezes, para entender, mas que a longo prazo você precisa de mais automatização. A visibilidade é muito difícil você não ter uma visão clara ali de um dashboard, você não ter a questão da alteração mesmo, e algo que seja user-friendly para todo mundo. Você pega, por exemplo, algumas questões que as pessoas hoje, elas possuem, já fizeram, a maioria, a gente fala muito aqui internamente, a maioria já fez o seu roupa inicial. Ele já fez aquele processo inicial de levantamento, já sabe mais ou menos o que fazer. Só que entra na questão de como você falou, e aí é uma dor que a gente percebe. Como que eu vou atualizar isso? Por exemplo, você vai utilizar hoje uma planilha para fazer um controle e precisa atualizar o seu DPIA em tempo real. Ali você precisa, e não precisa ser ele inteiro, você pode ser um ou dois ou três processos que mudaram a característica. Como é que Exato. você faz essa mobilidade? Através de ferramentas, por exemplo, como planilha, você tem uma dificuldade maior de linkar essas atualizações. Eu tenho demonstrado aqui, por exemplo, na ferramenta da LGPD, o nosso módulo de inventário de dados, que se você precisar mudar um processo, você mudou uma informação, o seu DPIA já está atualizado. Uau! Já é real time ali. Então, ele não tem uma... Você não precisa fazer um movimento grande, colocar todo mundo agora em alerta de novo. Eu preciso rodar novamente. Eu rodei o ano passado o meu inventário de dados, eu preciso rodar ele agora de novo. Cara, fazer entrevista com pessoa por pessoa para saber se alterou essa movimentação. Então, é um custo hoje É muito de horas tempo de de trabalho, trabalho, né? exatamente, que você economiza. Então, quando você bota no papel, bota na conta, o custo é muito alto, talvez para um impacto que a empresa não vê que é de curto prazo. E aí ele é pego de calça curta, porque se há um vazamento de dados, se há um problema de incidente que ele não tratou anteriormente, o que vai acontecer? Ele botou tudo a perder porque não era o core business dele ali naquele momento. O core business dele não é trabalhar com a LGPD. O core business Exato. dele é servir a sociedade com o serviço que ele presta. Porém, se ele não estiver dentro da lei, ele pode perder reputação, ele pode perder dinheiro, ele pode perder toda a credibilidade de mercado que ele construiu por anos, né? Então, se não tiver uma ferramenta, não adianta ter time, não adianta ter especialista, não adianta muita coisa, porque até você revisitar essas informações que não estão concentradas e conectadas, você vai perder muito recurso aí. E as pessoas às vezes esquecem, né, que o recurso do colaborador, sendo o que entrevista, o que vai ser entrevistado, o time que vai analisar, gente, tempo é dinheiro, a nossa hora, ela é dinheiro, e você ter isso
de uma forma concisa, que você... Acho que outra questão de risco da planilha é você perder, porque a gente... É muito comum isso acontecer, é muito comum. Às vezes você fez um negócio bem feito, só que se perde ali nas pastas, é normal isso acontecer. Acontece em várias empresas, de vários portes, eu já vi isso acontecendo. Então, a planilha, ela traz esse risco. E essa questão de uma revisão mais target, né? O mapeamento, o primeiro mapeamento, ele é para a gente entender a empresa. As atividades de plano de ação contínuas, elas são sobre o que a gente faz com essa empresa que a gente entendeu. Então, a mudança dela realmente só deveria ser quando a gente teve uma mudança significativa, e aí já pode ir direto onde teve essa mudança. Não precisa refazer tudo. Perfeito. Gisele, falando aí sobre as autuações que a NPD já fez, né? E sabendo que esse movimento aí vai ser cada vez mais presente, né? De forma mais assertiva, e você acredita que como que as empresas podem já se preparar para isso, né? Dentro de tudo que a gente falou, o que que você acredita que seria uma boa ferramenta, um bom diagnóstico preditivo aí para essas empresas poderem se preparar, porque as autuações elas vão acontecer cedo ou tarde, né? Se ela não for denunciada por uma auditoria, ela vai ser por um usuário que às vezes teve o dado vazado. E aí, de alguma forma, isso fica muito presente. Então, como que você acredita que as empresas podem se preparar aí, se resguardar para esse momento futuro que já está tão presente aí com relação a essas autuações? Olha, em primeiro lugar, eu sempre me coloco sobre o quanto eu estou admirando o trabalho da NPD. Eu acho assim que está sendo uma autoridade muito equilibrada nas avaliações ali de sanção. Então, foi uma autoridade que seguiu uma linha educacional até o presente momento. Então, a gente não teve uma ação voltada à punição nesse primeiro momento. Então, é uma autoridade que ela está dando um tempo para que cada empresa olhe para si, adeque seus processos. E se a gente pegar, por exemplo, a primeira multa que a NPD aplicou ali no meio do ano passado, se não me engano, né? Acho que foi julho, se não me engano. Foi julho, isso mesmo. Mês 7. Ele pegou, basicamente, os artigos relacionados a requisitos para tratamento, né? Que é o artigo 7º, aquele lá que você só pode tratar dados pessoais se tiver alguma das bases legais. Gente, isso é algo muito simples. E assim, eu digo simples, eu sei que dá trabalho de implementar, mas é uma coisa que está muito explícita na lei. O trabalho de implementar, ele é uma questão. Agora, dizer que é algo complexo pela questão de compreensão, não é. Você simplesmente tem que saber se seu tratamento, cada tratamento que você está realizando, ele tem um motivo para ele acontecer. É sobre você olhar para suas bases internas e falar, olha, esse dado está aqui pelo seguinte motivo. A pessoa sabe que está acontecendo, né? A pessoa que é a dona dos dados. Lembrando, não é que a pessoa tem que dar consentimento para tudo, né? Consentimento é só uma das bases. Eu posso ter um dado, porque, por exemplo, um escritório de advocacia pode ter um dado ali dentro de uma pessoa que parte num processo. Eu não posso falar que eu não quero dar o meu consentimento para ser parte num processo judicial. Isso não existe. Então, assim, o que dá para perceber nessas autuações aí que a gente viu nos últimos tempos, tanto da NPD, questões judiciais, esses artigos mais simples, entre aspas, em questão de aplicabilidade, eles estão sendo os pontos de atenção ali na hora de aplicação de uma multa. E assim, a NPD aplicou pouco até agora, né? Consideravelmente, como eu falei, a gente está seguindo uma linha mais educacional, que eu fico bem feliz nesse primeiro momento. Mas se a gente pegar lá, tem o GDPR Law Enforcement, um site que fala ali das autuações feitas ali pelas autoridades europeias. Gente, o que tem de autuação de princípio da lei sendo violado é muito surreal. Então, assim, e aí lembrando, o que é um princípio? É um tratamento com a finalidade adequada, compatível com a finalidade que foi dita para a pessoa. Você avisou que o dado vai ser usado para uma coisa, não usa para outra. E se precisar, avisa de novo
avisar nunca é demais. Que ele é necessário para aquilo lá que você falou para a pessoa, é o mínimo necessário, né? A pessoa vai ter acesso a essa informação quando precisar. Os dados, eles estão íntegros, então, pô, manda, assim, nem que for um e-mail para o titular avisando, olha... E aí, assim, isso é uma coisa que é bem difícil fazer manualmente, hein? Essa questão de mandar um e-mail avisando cada titular. Então, é uma questão bem difícil de gerenciar, Até mas porque você que... tem custo, né? O envio de e-mail, você tem Exato. custo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, o que eu entendo, existe sim a dificuldade de executar às vezes, uma tentativa de fazer mais manualmente, fazer do jeito que a gente acha que vai funcionar no primeiro momento. E a gente estava no começo da lei aqui, até pouco tempo atrás. Então, eu acho compreensível até em primeiro momento. Mas agora a gente já está entendendo a lógica da aplicação da lei. A gente está entendendo a lógica da autoridade ao observar essa aplicação da lei. Então, olhar esses artigos, que é a parte principiológica, nos princípios ali do artigo 6º, é você olhar ali as bases de tratamento. Como é que você analisa a base de tratamento? Fazendo um roupa bem feito. E pegando esse roupa, fazendo gap analysis, viu que tem um dado sendo tratado errado, tem que ter plano de ação. E aí, eu faço até um paralelo que, na atuação mais voltada à instituição financeira, a gente sempre comenta. O Banco Central, que é uma autoridade que está aí há mais tempo, né, por exemplo, que eu acho também muito bem estruturada, as atuações são muito razoáveis, ele vai lá e te pergunta, você tem isso na sua operação? E se você pode responder sobre o seu plano de ação, você pode trazer algo ali estruturado, dizer em quanto tempo você consegue estruturar aquilo. E eu acho assim que a NPD, pelo caminho que ela está indo, a gente tem uma tendência a uma relação de honestidade, assim, que você pode falar como está sendo adequado na sua empresa, e é mais bonito do que você pegar e apresentar uma política que só funciona no papel, é você falar o que está sendo implementado dentro da sua empresa. E, assim, por experiências internacionais, etc., é o que funciona. Ser honesto, mostrar o que está sendo feito de verdade, implementado, e não só contar com papel. Legal. Então, vou trazer com forma de dicas, então, para eles resumir o que você falou. Primeiro passo aí, né, é fazer uma análise jurídica bem estruturada. Perfeito. Segunda coisa é trazer conscientização para as pessoas de que isso é importante, né? E que cada um é um agente responsável dentro da organização por proteger dados pessoais e o negócio também, governança de dados. Terceira coisa é engajamento, né, dos colaboradores nesse processo de levantamento de informação, porque se eu sou de um departamento, por exemplo, eu quero esconder a maneira que eu faço, ou às vezes eu não conheço o meu processo em si e nem sabia que era importante essa questão de tratar um dado pessoal ali, uma coleta de informação, agora eu vou passar a ser mais consciente e ajudar. E depois, investimento, né? Monitoramento. Exato. Que aí você mantém a constância, você adequa aí aos ambientes tecnológicos, você fala com o pessoal da TI, você busca informação para saber se está sendo da forma correta ou não. Por exemplo, algo muito intuitivo, né? As pessoas armazenam muitas coisas da empresa no computador pessoal quando trabalha em office. Exato. Ou, às vezes, você está com o computador até da própria empresa, mas essa informação tem que estar no servidor de arquivo, porque o servidor ele tem uma política ali rotineira de segurança, de antivírus, de firewall, de ataques, né, controle de ataques, e pode evitar aí prejuízos que são fundamentais aí para a subsistência de um negócio. Então, análise jurídica, conscientização, engajamento das pessoas, investimento e monitoramento. Acho que Perfeito. Resume bastante o que você falou. É isso? Excelente, eu acho assim, vamos frisar de novo o lance da conscientização, que eu acho que foi o que eu menos falei aqui hoje. A gente pode até fazer mais um episódio sobre a importância da conscientização. Claro. Mas quando o colaborador ele entende a gravidade de ter um arquivo ali corporativo sigiloso no computador pessoal, que ao invés de estar salvo ali na nuvem da empresa em caso de perda desse dispositivo, e que essa planilha, por exemplo, isso já aconteceu muito lá fora, na verdade. Aqui dentro, que eu saiba, assim, não a ponto de ter virado notícia, incidente, mas de você ter computador pessoal roubado. Aliás, a gente teve nas Olimpíadas, olha só, 2 pendrives, né, roubados no metrô. Então, assim, é sobre isso, você ter algo num dispositivo físico
Você, para transportar esse dispositivo, você tem que entender a gravidade disso, tem que ter backup, você tem que ter algum tipo de mecanismo de segurança para essas informações e conscientizar o colaborador de que, cara, não é só uma planilha. Essa uma planilha são milhões para a empresa, em caso se vir um incidente, caso alguém consiga ter acesso a uma planilha que está ali. Não é uma coisa boba, não é um negócio que, tá ali, mas não vai causar mal nenhum. Então, essa é a questão. A gente tem que entender a importância desse programa, do porquê ele existe, e que ele pode não ser, sei lá, o core da empresa, né? Às vezes, sei lá, eu sou uma seguradora, eu sou um banco, eu sou um hospital, mas tem isso, eu posso perder minha licença para operar, eu posso ter um banco de dados suspenso, eu posso me queimar no mercado, né? Tem um estudo muito interessante voltado à Nasdaq, né? Das empresas que tiveram incidentes de segurança lá nos Estados Unidos, né? Na Bolsa Americana. E tem empresas que até se recuperaram, né, no decorrer do tempo, mas elas não voltam muito rápido a lucrar acima do índice Nasdaq. Isso é bem interessante. Então, o valuation da empresa cai. E por isso que a gente precisa se preocupar tanto com isso. É a imagem da empresa. Legal. E aí, acho que pegando até esse gancho seu para a gente poder encerrar, assim, o que a gente pode esperar aí de atuação da NPD e LGPD, e ênfase da LGPD nesse novo ano, né? Eu vejo que além de sanções, além de fiscalização, acho que a parte de conscientização é algo que precisa ser muito focado. Inclusive, no nosso módulo de auditoria NPD, das premissas que mais tem peso, segundo a própria NPD ali, é a parte de conscientização de pessoas. Por quê? O elo mais fraco dentro de uma organização são as pessoas, porque são elas que manipulam os dados. A TI pode ter sua fragilidade ou outros processos, mas quem faz os processos acontecer, quem manipula as informações são as pessoas. Então, se eu não trabalho o elo mais fraco, imagine como que vai acontecer daí para frente essa entrada de vazamento, segurança realmente sendo aplicada dentro de uma organização. Perfeito. Em qualquer um dos pilares da agenda regulatória que a gente vê de 2023 para 2024 da agenda da NPD, a conscientização ela está presente em todos eles, porque por mais que a gente adote as medidas técnicas, o elo mais fraco sempre vai ser a pessoa. Tem até um estudo da Ernst Young que rola todo ano, e geralmente, assim, a média ali da, acho que 94% a 97% dos incidentes de segurança, mesmo aqueles que não foram 100% engenharia social, eles precisaram de uma pessoa ali fazendo algo errado. Seja intencional ou acidental, precisaram de uma pessoa, pode ser um bot na empresa, mas alguém clicou no e-mail. Então, a conscientização, ela tira um pouco desse elo humano, ela já corta boa parte desses incidentes. Até para não imputar toda a culpa também nas pessoas, né? Mas quanto mais você se torna consciente, mais você contribui para um processo de segurança e adequação. E até ter Então, noção, se eu, por exemplo, cliquei em um e-mail ali, um phishing, né, por exemplo, se eu tenho um bom programa de conscientização na empresa, pode ser até que eu clique ainda assim. Só que eu vou ter a noção de avisar o departamento de TI, o departamento de segurança, o DPO, avisar, olha, eu fiz besteira. Porque quando você entende que se você avisar, você não vai ser necessariamente punido de uma forma negativa se você colaborar, por exemplo. Então, existem abordagens que eu posso fazer dentro da minha empresa para ter uma relação de confiança com o colaborador, para que ao invés de tentar esconder, porque infelizmente muita gente ainda tenta esconder quando faz alguma besteira dessa, você incentivar o colaborador, olha, avisa se você viu alguma coisa estranha, avisa se você acha que tem alguma coisa suspeita, porque esse seu aviso pode ser a diferença da empresa acabar tendo prejuízo. E lembrar, se a empresa perde dinheiro, você, poxa, pode acabar precisando ter um corte de funcionários, pode acabar precisando cortar a tecnologia. Então, ninguém quer isso. Então, você passa a entender que a responsabilidade é de todo mundo. muito bom. Legal, Gi, nosso papo aqui. A gente vai chegando ao fim desse nosso papo, muito legal. A gente ficaria aqui horas e horas falando a respeito desse assunto, né?
Mas é só para uma introdução, a gente vai ter mais assuntos, mais temas, aí a gente vai trazer nosso CISO aqui também, Sidney, o Leandro, outras Fera pessoas que demais. trabalham nessa parte aí também de segurança, né, com ferramentas até para falar de segurança da informação, mas que esse bate-papo hoje aqui era realmente para a gente ver essas implicações que existem aí do direito, né, na segurança da informação. Então, eu te agradeço aí mais uma vez e Eu que deixar você agradeço o aí dar a convite, sua última Tarcísio. mensagem aí para o público e a gente marcar aí nossa próxima agenda para falar de conscientização e outros temas também relacionados a isso. Por favor. Tarcísio, muito obrigada pelo convite. Também agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, está acompanhando. Vejam aí nosso último episódio, que foi sobre IA, né? Junto com o Maelson, que também é uma referência aí em H2O, em IA generativa, que são projetos que a gente também está tocando aqui e aprendendo bastante. E muito obrigada. Surgiram temas aí que vocês querem saber sobre, entender como se integra com a plataforma. E só tenho a agradecer. Espero que logo, logo a gente esteja aqui falando de conscientização, que é um dos meus temas favoritos. Meu também, inclusive a gente criou aqui uma ferramenta de gamificação para conscientização, exatamente porque a gente ama o que faz nesse sentido, né? Aliás, amo essa ferramenta, é maravilhosa. Top demais. E aí você que quer aí agendar uma demonstração nossa aí da plataforma, tudo isso que a gente falou aqui são os princípios básicos pelos quais a gente trouxe uma facilitação para uma organização conseguir linkar todas essas coisas e, num único lugar, você conseguir fazer o seu processo de conformidade à lei, né? Sabendo exatamente como demonstrar, como ver os gaps, né? Onde é que estão os pontos de fragilidade dentro da sua organização e ter essa gestão também com históricos e toda essa gestão à vista com gráficos, né? Onde a alta gestão vai conseguir visualizar ali onde é que estão os esforços que precisam ser envidados naquele momento para poder trazer segurança institucional da governança de dados e a segurança da informação. Obrigado Obrigada, aí, pessoal. pessoal. Obrigado, Gisele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.